Boa tarde a todos. A Constituição dos Estados Unidos importa mesmo durante uma pandemia, enquanto políticos democratas buscam impor restrições draconianas contra seus cidadãos. Na última semana, a Suprema Corte dos Estados Unidos disse sobre as restrições de capacidade do Estado de Nova York, que restringiu o número de pessoas que podem ir a locais de oração, mas não outros negócios essenciais considerados pelo governo. O juiz Gorsuch, no regramento, disse que tirou as restrições do governador Cuomo em locais de oração. Ele disse, já passou do tempo de deixar claro que a pandemia põe muitos desafios, mas não há no mundo a Constituição com ordens executivas, com codificação por cor, que reabram lojas de bebidas e bicicletarias, mas fechem igrejas, sinagogas e mesquitas. Atrás de mim, você vê imagens da hipocrisia democrata, rodando em loop. Essas imagens mostram o seguinte, eles mostram o governador Gavin Newsom, da Califórnia, jantando sem máscara, dentro de um lugar fechado, no restaurante chique, French Laundry. Apesar das restrições de lockdown em restaurantes pelo governo. Você vê o prefeito de Chicago, Lori Lightfoot, celebrando nas ruas distantes, sem distanciamento social. Nancy Pelosi no salão de beleza em São Francisco, na Califórnia, onde só negócios ao ar livre são permitidos. Você vê Chris Cuomo, da CNN, na quarentena, feito para o momento da televisão, saindo do porão, depois que como o seu irmão estava com as regras de quarentena, foi andar de bicicleta nos Hamptons. Também o prefeito de São Francisco, London Breed, que seguiu a liderança de Newsom, foi jantar no French Laundry com outras pessoas. O supervisora do condado de Nova York jantando depois do banimento de voto, com 31 mil restaurantes abertos no Los Angeles em situação de perigo. Os democratas não seguem suas restrições e eles estão banindo cidadãos de poder agir. O governador Cuomo está com restrições com a maior corte, que foram revocadas pela maior corte do país. Mostram diferença pela Constituição. Ele atacou a legitimação da corte. O governador, como disse, você tem uma corte diferente. Foi a declaração que foi feita. Nós sabemos o que é designado pela corte, quais são sua ideologia. De fato, a ideologia daqueles na Suprema Corte tomaram a decisão para apoiar a primeira emenda. É a favor da liberdade, da Constituição, que sobrevive até durante a pandemia. A declaração do governador Cuomo chega na questão principal. Os democratas buscam controle. Essas imagens atrás de mim esclarecem que a mentalidade dos democratas. Regras para os outros, mas não para mim. O presidente está com vocês, sua liberdade, sua habilidade de decidir qual a melhor proteção para a sua saúde. Você sabe como se protegerem da COVID. Lave suas mãos, distanciamento social e máscara. Mas um tribunal federal coloca que não há exceção na pandemia à Constituição. E com isso, eu respondo as perguntas. Bem-vindo de volta, Kristen. Muito obrigado. Sobre os comentários do procurador-geral fez para a Associated Press, ele disse, não vimos fraude em escala que pode afetar o resultado diferente na eleição. Dado isso, por que o presidente Trump não concedeu? Primeiro, ele disse, foi uma entrevista da Associated Press, ele fez um comentário inicial, mas ele disse, ele acha que muitas pessoas estão confundindo o uso do sistema de justiça criminal federal com alegações que devem ser feitas no processo civil. Ele diferiu o fato de que é uma tendência crescente do sistema de justiça criminal, que é um padrão para consertar tudo, e as litigações da campanha são uma litigação civil, não é parte de algo que o Departamento de Justiça estaria envolvido. Mais de 40 casos que o presidente trouxe, na maioria, foram negados. Os resultados das eleições foram certificados em todos os estados de batalha. O presidente ainda acha que ele tem um caminho para vencer? Ele acredita que todos os votos legais devem ser contados e os ilegais não devem ser contados. E, de fato, a campanha está seguindo essa litigação. Eu não posso dar os detalhes sobre a litigação aqui. Eles têm casos ativos em Nevada e Wisconsin.
Mas como você vira os resultados que já foram certificados nos estados de batalha, Kaylee? Os votos legais devem ser contados e vamos seguir. A campanha vai seguir isso até o fim. O procurador-geral Bill Barr, ele ainda está confiança nele? O presidente não tem anúncios pessoais. Se tiver, ele vai ser o primeiro a fazer. Janet? Obrigado. Duas perguntas. O presidente falou com o procurador-geral Bill Barr desde que Vince Cohen saiu ontem? Eu não sou ciente de falar, eu sei que o Procurador-Geral esteve aqui ontem para uma reunião pré-planejada com o chefe da Casa Civil, discutiram algumas questões, mas não sei se você falou com o presidente diretamente. O presidente considera perdões preemptivos para os seus filhos, falando com o procurador Giuliani sobre isso? Eu não vi menção de nenhum perdão em nenhuma conversa que eu tive na Casa Branca, além do perdão do general Michael Flynn, general 3 estrelas, que discutimos nesse pódio antes, que teve sua vida arruinada. Ele é um herói que serveu seu país no campo de batalha e veio trabalhar no governo. O que aconteceu com ele foi que houve uma nota do FBI que disse que eles queriam chegar ao general Michael Flynn para a mentira que houve um vazamento criminal de sua identidade numa ligação que ele fez, que disse que nenhum advogado era necessário. Os investigadores do FBI disseram que não pensam que o general estava mentindo, ele ainda estava sendo seguido de maneira injusta. O governador falhou em fornecer os 302 da FBI na entrevista. Foi algo ruim da justiça. Nós estamos buscando, no fim, a justiça foi servida para um herói de guerra. O presidente está planejando anunciar a sua candidatura de 2024 um evento formal na Casa Branca, ou 20 de janeiro, ou até depois. Não ouvi nenhuma discussão sobre isso. Estou ciente do relatório, mas a campanha do presidente está ativa na litigação, é o foco no momento. Comentários da última noite, parece que ele está planejando concorrer novamente. Você sabe se é um fato? Eu não falei sobre isso. Novamente, a campanha está atrás da litigação. Deve redirecionar a campanha. Frank Meadows está se encontrando com o comissionário Han. Você acha que vai ser discutido a Casa Branca ou a vacina da Pfizer? Eu não estou ciente de nada de antemão, mas eu digo que o Dr. Han é parte do chefe da Casa Civil, isso encontro com ele. Estão tentando salvar vidas americanas com a vacina em tempo recorde. Temos duas vacinas, não só uma em tempo recorde. Você ouviu o Monsef Lowry dizendo que leva 4 anos a 25 anos para ter uma vacina. Numa entrevista na última semana, a nossa foi em 10 meses, um progresso incrível, mas queremos garantir que chega rápido, o mais rápido e seguramente possível, porque você sabe, cada dia que passa, há mais vidas americanas em risco. Nós queremos garantir que saia rapidamente, assim que os dados permitirem, 40 milhões de doses até o fim do ano, que é uma grande conquista. Nós temos a vacina nesse momento, produzimos 40 milhões adiantadamente. O presidente é homem de negócio, é a vacina de Trump. Uma coisa sobre a polícia, depois quero voltar sobre o pessoal. Antes da eleição, o comício, o presidente, ele poderia demitir o Dr. Fauci depois do voto que aconteceu. Estou imaginando, tem um comentário sobre o estado do Dr. Fauci. Não tenho discussões sobre o Dr. Fauci, ainda está no trabalho da força-tarefa. Sobre o que aconteceu antes da eleição, nós não vimos nenhum tipo de progresso óbvio. Eu quero verificar nisso. Primeiro, o cartão de medicamentos prescritos do Medicare de $200, que ele disse antes da eleição, parece que desapareceu. Vou seguir com o chefe da Casa Civil, que são as discussões principais, então eu posso dizer. Uma promessa da ordem executiva de imigração que protege os Dreamers. Você está falando de pacotes de imigração diferentes, HB1 e os vistos. Há muitas interações das imigrações antes da eleição. Nesse progresso, há progresso ou estão jogando a toalha? Eu acho que o foco é garantir que o alívio de estímulo para os americanos que estão machucados agora, com a política ativa atual, é a prioridade. Estamos trabalhando nisso no momento, junto com o COVID, sim.
Kaylee, como demonstrado para a faixa fora da Casa Branca, ontem foi o dia da AIDS mundial. O presidente emitiu proclamação ontem, mas 3 proclamações omitiu qualquer referência ao povo LGBTQ. O presidente parece referenciar a minorias raciais e étnicas. Por que não o pessoal do LGBTQ? O presidente disse antes a faixa vermelha lá fora, ele comemorou o dia como deveria ter. Não explica por quê, Charlotte? Eu queria perguntar sobre a sessão 330. O presidente Trump quer permitir que o governo feche isso na defesa nacional. O presidente esclareceu a importância do 230. Eu vou falar sobre, apontar como isso pertence à NDAA. Uma coisa que eu diria, quando você olha o 230 para explicar para o público americano exatamente o que é, essencialmente uma proteção que é dado às redes de mídias sociais, porque eles querem estar em praça pública. Mas no caso do Twitter se tornou uma editora, de fato, verificando conteúdo, e quando você é uma editora, há certas responsabilidades com isso. Você não deve ser imune à responsabilização. Quando você olha o Twitter, tem feito com a Ayatollah Khomeini, que estavam olhando a conta do Twitter antes de sair, algumas semanas antes, a Ayatollah Khomeini do Irã tweetou: por que é crime levantar dúvidas sobre o Holocausto? Algo que não vale marcação pelo Twitter. Algo horrível de se pensar. Ele disse que é um crescimento canceroso mortal que vai estar enraizado e destruiu algo que o Twitter não tem marcação. De fato, os executivos defenderam o movimento no fronte do Knesset. É muito importante, é um acordo bipartidário, é algo que precisa ser feito. O presidente não tem vergonha de lutar contra esse tipo de coisa que vemos de ódio, um ligante de ódio que o Twitter está publicando. Uma pergunta sobre a sessão 230. O chefe democrático da casa, ele colocou uma declaração dizendo que essas coisas não estão relacionadas à sessão 230 e algo tão grande e importante para a segurança nacional como a NDAA. Eu quero esclarecer que o presidente está considerando seriamente falar sobre vetar a NDAA na sessão 230. O presidente está sério sobre isso. Eu noto que você tem outros líderes mundiais fazendo chamadas para genocídio no Twitter e sem marcação, bloqueio. Além disso, a China, que está fazendo desinformação, China tweetou 6 dias atrás, 25 de novembro, que Covid-19 não se originou em Wuhan, que não foi considerado merecedor de marcação no Twitter. Há grandes preocupações aqui. O presidente está defendendo isso. Também que o presidente vai sempre defender as Forças Armadas, garantir que temos a defesa adequada, o financiamento, 2,9 trilhões de dólares até aqui, mas ele vai colocar pressão no Congresso para estabelecer isso. Sobre o procurador-geral Bill Barr, o presidente Trump e o procurador-geral não falaram desde os comentários? Não falaram. Pode me dizer, o presidente Trump está transtornado? Ele ouviu o procurador-geral dizer que ele não vê, ou o Departamento de Justiça não cobriu evidência espalhada de fraude no resultado da eleição. Eu não falei com o presidente especificamente sobre o procurador Barr ou esse comentário. Eu gostaria de apontar além daquilo que eu disse, um comentário que eu disse do procurador Barr no relatório da mídia parece ser uma desconstrução da declaração. Ele disse algumas saídas da mídia, não ele disse, o porta-voz, foram relatadas incorretamente. O departamento concluiu a investigação da fraude eleitoral e anunciou uma constatação afirmativa de falta de fraude. Não é o que o procurador relatou. E muito da mídia não leu além daquele comentário da parte civil versus a parte criminal. A discrepância, você tem membros da campanha de Trump indo à frente dizendo que há evidência de fraude espalhada para virar o resultado da eleição. E o procurador-geral dizendo que não há, que ele não viu. O procurador-geral está falando com o que veio antes à sua mesa, na campanha. Perguntas específicas sobre isso, mas eu sei geralmente estão seguindo litigação civil. De fato, é o que o procurador-geral disse. Isso é mais litigação civil do que a campanha está buscando.
o presidente está considerando pular a posse? O presidente fez esse anúncio, ele tweetou algo efetivo, ele sabe qual é a sua decisão e ele vai tomar essa decisão no tempo certo. Você acha que ele pode pular? Eu não vou especular sobre a decisão do presidente, eu vou anunciar depois de falar com ele. Há um relatório ontem de oficiais federais investigando potencial suborno no esquema de perdão. Alguém na Casa Branca foi questionado pela polícia, os oficiais da polícia, em relação a suborno para perdão. Não, de fato, o Departamento de Justiça disseram que nenhum oficial do governo foi alvo de investigação nesse arquivamento. Obrigada. Minha pergunta, eu quero perguntar sobre o diretor da FBI, Wray. Parece que o presidente eleito Biden quer mantê-lo no cargo. Isso muda a perspectiva do presidente sobre o diretor Wray do FBI e retém confiança nele? Só acompanhando. Ele não fez avaliações, ao menos a minha presença sobre isso, e anúncios especiais. Se tiver, eu vou falar. Sobre a vacina, você disse 40 milhões de doses. Eu lembro do presidente dizendo, e talvez você dizendo, que estão buscando 100 milhões de doses até o fim do ano. 40 milhões é bem menos. Pode esclarecer isso? Há 6 vacinas atualmente. Nós identificamos as vacinas que pode ter algo disso com várias delas, e não cada uma delas. Vou seguir com o número exato. Nós temos contratos de manufatura, doses de manufatura, várias dessas. E tem que ser a complementação, mas cada nova vacina que chega junto virão milhões e milhões de doses, que já foram fabricadas em tempo. Mas atualmente, 4 vacinas nos testes da fase 3, Moderna, Pfizer, AstraZeneca e Janssen. 2 já estão no ponto de aplicar para os Estados Unidos. É incumbente da fabricante passando a fase 3 do processo para ter os dados e será fabricada e pronta. No momento, agora, são 94% de efetividade. Nós teremos as doses, sim. 2 perguntas rápidas. Os oficiais da Geórgia disseram que os trabalhadores da eleição estão enfrentando ameaças por causa das falsas reivindicações do presidente sobre vencer no Estado. O presidente está condenando essas ameaças contra os trabalhadores da eleição. Nós condenamos qualquer ameaça contra qualquer um. Não há local para violência, que eu diria que os advogados do presidente foram ameaçados por organização esquerdista, informações privadas foram mostradas. Vamos ver o que acontece com as pessoas de ambos os lados do argumento. Não há lugar para isso em lugar algum. O CDC, o diretor hoje, disse que alguns meses poderia ser os piores meses de saúde pública na história. A Casa Branca está dando um bom exemplo para o público. As festas no feriado, a CDC, as organizações estão pedindo aos americanos para não fazer esse tipo de celebrações para sua segurança. Você pode fechar, abrir lojas, fechar prédios, engajar em protesto, mas se fizeram celebrando o Natal com responsabilidade, a Leste está notando que uma lista pequena de convidados, com distanciamento, com estações de limpeza, entre outras medidas. Obrigado. O presidente Trump tem algum tipo de conversa com aliados em Capitol Hill sobre desafiar o colégio eleitoral de Joe Biden e o voto no Congresso? Seus aliados hoje disseram que tem planos para fazer isso. É uma conversa que o presidente teve? Não que eu esteja ciente. A força-tarefa do coronavírus da Casa Branca está dizendo aos governadores que os americanos abaixo de 40 que se reúnem com pessoas fora de casa no Thanksgiving é perigoso, deve se isolar imediatamente, porque a Casa Branca não está compartilhando a mesma informação com os americanos. Que documento estava? Força-tarefa do coronavírus da Casa Branca, privadamente dizendo ao governador. Celebração ação de graças, as diretrizes do CDC estão aí, que não devemos nos isolar. Eu vou dizer, está disponível desde o começo de tudo isso. Kristen?
uma versão da autorização de defesa na mesa do presidente, com linguagem que termina a seção 220, que assinar para a lei, a linguagem que renomeie com base nomes de confederados, as bases. Ele disse antes, ele é muito contra a emenda Warren, mas o público está com ele. Como isso tem interseção com o tweet do 230, eu vou ter que ver com ele sobre essa posição, se mudou o que ele tweetou recentemente. E sobre a China, Joe Biden disse ao Times que ele não quer voltar com as tarifas da China, da fase 1 do acordo comercial. O presidente está falar com Biden sobre o acordo da China, desde que tem um problema de política, outra política realmente antes de 20 de janeiro. Não estou ciente de planos nesse momento, mas se tiver, eu vou deixar vocês saberem. Você pode dar alguns exemplos? Você deu exemplos sobre legisladores que estão falando sobre Covid. Estou curiosa, onde o presidente Trump está em oferecer liderança pública no tópico do coronavírus? Especialmente, vemos os casos aumentarem. Como não vemos o presidente fazendo comentários públicos ou tweets sobre esses aumento nos casos? Eu estou curiosa sobre o tipo de exemplos que tem. Alguns, na verdade, ele criou o maior sistema de testes no mundo. Ele deu uma conferência 2 semanas atrás sobre a vacina, que ele tem feito com o Warp Speed, porque, tirando as barreiras burocráticas, ele está trabalhando muito. Quantos briefings da Força-Tarefa chega até aqui, mas o trabalho que ele tem feito, o fato que a taxa de fatalidade nesse país é de 2%, 6 de abril em abril, o que significa que é um testemunho da nossa terapia, e aconteceu recentemente, de fato, no mês de novembro, quase não teve atenção, mas, novamente, um testamento ao presidente, 2 novas terapias, uma é um anticorpo monoclonal, outra é o Regeneron, e essas 2 terapias são dadas a pessoas com sintomas médios a moderados de COVID. São alto risco para COVID, grave e hospitalização. O fato que chegamos a um ponto onde temos terapia, podemos dar anteriormente para prevenir de ir ao hospital. Enviamos 169 mil frascos e 306 mil vasos de outra em algumas semanas. Ele está trabalhando muito com a força-tarefa atrás das cenas. E você fala sobre a liderança pública. Só a COVID está dando as perguntas para o Dr. Fauci. Agora diz que devemos manter as escolas abertas. Ele disse isso domingo. O presidente está dizendo há meses, faz eu voltar em julho. Olha que um dos meus briefings de 16 de julho de 2020... E o que tinha lá é isso. A ciência esteve sempre do nosso lado sobre manter as escolas abertas. Em julho ainda. É reconhecido agora, mas em julho, o Dr. Redfield dizendo, diferente da gripe, as crianças não estão no ciclo de transmissão. O Dr. Atlas está sendo a voz de liderança para manter as escolas abertas. As grandes nações estão fazendo isso, nós podemos fazer isso. Começando pela Holanda, alguns relatórios de infecções, as escolas continuam abertas. Isso foi em julho. O professor de saúde pública na Yale disse, Albert Koh, disse que o impacto de Covid-19 em crianças é bem baixo em outros grupos. Lancet disse isso foi em julho, o presidente está dizendo, manter escolas abertas, eu estou olhando a ciência, é detrimental manter as crianças fora da escola, mas os democratas estão dizendo, o presidente está seguindo a ciência, os democratas estão dizendo, o governador Gavin Newsom diz isso, eu não vou tomar pressão de Trump sobre abrir as escolas. O governador Cuomo não é o presidente que decide abrir as escolas vão ficar fechadas. E Mayor de Blasio, que parece ser revertido essa semana, agora quer voltar com as aulas. A ciência está do nosso lado, está dizendo, nós não vamos ignorar a ciência, mas está sempre, diferente do presidente, que sempre segue a ciência. Jennifer Rubin agora quer que os seus filhos voltem para a escola. E Anderson Cooper dizendo ele não se importa com as crianças de forma nenhuma, ou com a saúde dos presidentes, a Federação Americana de Professores, ajudando o presidente também. O presidente seguiu a ciência, manteve a mente na Constituição e não tem vergonha, sempre advogou pela ciência, o melhor interesse das crianças nesse país. Muito obrigada.